O Senhor Jesus continue vos abençoando. Meu tema é fanatismo ou são as profecias se cumprindo? Nós vemos muitas coisas acontecendo nos nossos dias. Quando eu digo nós, eu me refiro às pessoas que creem na mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. O nosso profeta, irmão, William Marion Branham. E o profeta de Deus para esta era, ele nos deixou o caminho a trilhar. Ele deixou para nós a conduta pela qual nós devemos caminhar, que está na vontade perfeita de Deus. Quando eu digo é fanatismo ou as escrituras se cumprindo, eu me refiro quando as pessoas, principalmente os ministros que dizem crer na mensagem, tentam atacar aqueles que acreditam no que o irmão Branham deixou escrito nas mensagens a respeito de seu filho José Branham. E eu quero me referir a esse tema. É fanatismo ou são as profecias se cumprindo? Porque quando nós dissemos que José Branham é um profeta, nós não estamos dizendo que José Branham é o mensageiro da era, jamais. Nós não estamos dizendo que José Branham é o Elias de Malaquias 4, 5 e 6, jamais. Nós não estamos dizendo que José Branham é o sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, jamais. Nós não estamos dizendo que ele é o oitavo mensageiro, jamais dissemos isso. Nós simplesmente estamos dizendo o que o irmão Branham diz, o que o Espírito Santo diz através do profeta, que José seria um profeta. Nós vemos que o irmão Branham deixou, eu quero deixar aqui alguns parágrafos, começar com a mensagem O Cego Bartimeu, parágrafo 84, foi pregada pelo irmão Branham em Belmont, Texas, em 24/1/61. O profeta disse: eu vou partir um desses dias, meus amigos. Eu vou deixar o mundo. Eu oro para que Deus tome o espírito que ele me deixou ter e coloque uma dupla porção sobre o meu filho José para fazer brilhar a luz quando eu tiver partido. Assim então, eu esperava que Billy é um dos melhores rapazes que o mundo pôde ir. Ele não foi chamado no ministério. Agora, eu não quero partir sem ter alguém para apresentar, tomar o meu lugar quando eu tiver partido. Citação do irmão Branham na mensagem O Cego Bartimeu, pregado em Belmont, Texas, em 24/1/61. Ainda na mensagem A Rainha do Sul, o profeta irmão Branham pregou em Grisville, Carolina do Sul, no dia 20/6/58. O profeta disse: eu tenho de deixar o mundo um desses dias, mas eu quero deixá-lo com um coração sincero, fazendo realmente o melhor que puder para o reino de Deus e ir ao Arnes. É desta maneira que eu quero partir. Que Deus ajude e ponha o pequeno José, o meu rapazinho aqui em meu lugar, para continuar no ministério se Jesus tardar. Ainda na mensagem Desde aquele tempo, pregado em Klamath Falls, em Oregon, em 16/7/60, o profeta ora: Pai, não posso dizer o que era, não sei, tu conheces o meu coração, que simplesmente sou honesto no que estou dizendo. Tu testemunhas de mim, Pai, e eu, é de tal maneira agradável. Deus, quando os meus dias tiverem se cumprido, eu gostaria de ver o pequeno José ser um homem
para que eu possa colocar essa Bíblia em sua mão, porque no dia da sua dedicação, tu falastes, disseste, José, tu és um profeta. Se o profeta irmão Brana disse que Deus falou que José era um profeta, por que é fanatismo dizer que o irmão José é um profeta? Por que é fanatismo dizer que José é o líder escolhido de Deus para esses dias que nós estamos vivendo, para continuar com o ministério que Deus deixou através do irmão Brana? Pense bem. É fanatismo ou são as profecias se cumprindo? É claro que são as profecias se cumprindo. É evidente. Nós não temos dúvidas. Porque o irmão José Brana não está fazendo outra coisa a não ser a incentivar aos pastores, aos obreiros, a tocar as fitas do profeta nas igrejas. É simplesmente as profecias se cumprindo, e Deus disse que José tomaria esse lugar, que ele seria um profeta. Deus disse através do irmão Brana no dia da sua dedicação, José, meu filho, tu és um profeta. E com isso, nós não estamos criando um fanatismo em torno do irmão José Brana, não. Não estamos dizendo que o irmão José Brana é o 8º mensageiro, não. Isso é para enganar o povo. Isso é para safar-se. Isso é para não colocar as fitas do irmão Brana na integridade na igreja. Porque os pastores querem se aparecer, querem ter suas próprias ideias, querem ter suas próprias interpretações. E nós sabemos que Deus não trabalha com um grupo, nós sabemos que Deus não trabalha com um sistema organizacional, nós sabemos que Deus não trabalha com o sistema humano, mas Deus sempre trabalha através dos seus profetas. Nós vemos em Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Então, ouvintes amados, preciosos irmãos, não é fanatismo, são as escrituras se cumprindo, são as profecias se cumprindo, e Deus nesta era tem nos levado a ouvir as fitas do mensageiro. Ah, você pode dizer, vocês não creem no quíntuplo de Efésios? Nós cremos no quíntuplo de Efésios, mas nós sabemos que existe o falso quíntuplo e existe o verdadeiro quíntuplo. E o verdadeiro quíntuplo é aquele que incentiva as pessoas a ouvir a voz de Deus, a ouvir a mensagem da hora, a ouvir a mensagem do dia. E nós estamos em pleno cumprimento de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, não na voz de um teólogo, não na voz de um bispo, não na voz de um grupo, não na voz de um companheirismo, por melhor que seja, mas nos dias da voz do 7º anjo. E nós estamos vivendo nesses dias. Por isso, as fitas do profeta irmão Brana, do mensageiro, devem ser ouvidas, não somente pela igreja, mas também pelos pastores, pelos líderes, pelos quais também necessita de receber a palavra do momento para que nós possamos nos preparar para o arrebatamento. Então, quando você ouvir dizer é fanatismo em torno do irmão José, no tempo do irmão Brana tinha isso, eles criavam fanatismo em torno do irmão Brana. Mas que coisa, pastor, não estamos tendo fanatismo em torno de irmão José, não. Nós simplesmente estamos reconhecendo que as profecias que foram ditas pelo irmão Brana está cumprindo na vida do irmão José Brana. Que ele seria um líder, que ele seria um profeta, e o que o profeta aponta para a palavra. O que o irmão José Brana está fazendo é incentivar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Eu quero deixar um testemunho. Algum tempo atrás, há muitos anos, eu não me lembro a data específica, mas eu estava num plenário de obreiro, aproximadamente uns 400 ministros,
E aquele líder que presidia aquele plenário, um homem muito respeitado no Brasil, considerado como um ancião, ele leu as referências das mensagens que diz que o irmão José é um profeta, que diz que Deus o usaria nesses dias para dar continuidade no ministério do irmão Branham. Aquele ancião com lágrimas chorou, leu as referências das mensagens para os obreiros, crendo naquilo. Mas quando ele terminou de ler, alguns se levantaram e disseram: nos dê essa referência, iremos estudar com tempo, depois voltaremos a comentar. Aquele ancião tentou passar para o povo, mas os líderes que estavam em volta não deram ouvido, pelo contrário, tiraram ele de acreditar naquilo, porque nunca mais foi falado. Eu estava naquele plenário. Eu era um auxiliar, um obreiro auxiliar em Mato Grosso, e ouvi aquele homem falando, mas os obreiros, alguns obreiros lhe aconselharam para ver com mais tempo, e não deixaram aquele homem acreditar nas profecias que estão se cumprindo agora. Mas você, ouvinte amado, você, irmão amado, não dê ouvido ao que o homem diz, dê ouvido ao que o profeta de Deus tem dito. Essas fitas irão para o mundo. Dê ouvido ao que o anjo diz para o irmão Branham, quando ele estava batizando a 17ª pessoa ali no rio Ohio. A tua mensagem precursará a minha segunda vinda. É a mensagem do profeta. São as fitas. E Deus não trabalha com sistema, Deus não trabalha com grupos, Deus sempre trabalha com seus mensageiros. É por isso que eu estou vos anunciando. Vamos ouvir as fitas do profeta. Nós não queremos divisões, pelo contrário, a única coisa que nos une é a mensagem. A única coisa que pode nos unir é a mensagem do profeta, porque é a mensagem que nos preparar para o arrebatamento. Ouça você também as fitas, dê ouvidos à mensagem da hora, dê ouvidos a Malaquias 4, 5 e 6, dê ouvidos a Apocalipse 10, versículo 7, que está em pleno cumprimento. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Deus os abençoe. Deus os proteja, Deus os recompense em nome do Senhor Jesus.